Valendo. Nós temos... Tem gente que conta isso como uma história do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, e tem gente que conta isso como uma história de um professor com sua classe. Eu ouvi uma certa vez que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, estava com Hassid, eu nunca vi isso escrito, então por isso que eu contei que tem gente que conta isso como professor, que certa vez o Tzemach Tzedek estava com o Hassid só reclamando, e o Rebbe botou um pontinho na parede e falou para ele: o que você vê? Ele falou: um pontinho. Ele falou: a parede inteira branca e você só vê o pontinho preto? Então isso quer dizer que você está, que nem te fala, como se fala problema em Yiddish, tsures. Você está vendo na linguagem tsar, você está vendo apertado, tua visão não está ampla. Assim eu ouvi dizer que um professor, o pessoal conta, que um professor fez uma questão para os alunos, falou: vou dar uma prova, quando vocês virarem a página, vocês identificam o que vocês veem na página. E todo mundo virou e falou: a gente está vendo um pontinho preto. Ninguém soube falar: eu estou enxergando uma página branca com um pontinho preto. A pessoa já percebe o pontinho preto. E assim também contam todas as coisas, todo mundo sabe. Você recebe, você vai num restaurante, você recebe um prato e encontra uma mosca no prato. Acabou o prato. A mosca não é kasher, né? Não sei o que, se encontrou a mosca, acabou. Então o que acontece? Você enxerga uma coisa, a gente só enxerga aquilo que está bagunçado. A gente bate o olho e vê a crítica. É muito difícil a gente bater o olho e enxergar o lado positivo. A gente já falou que cada garoto tem que ouvir mais elogios do que crítica, etc. Mas isso explica o que a gente encontra na nossa paraxá. Nossa paraxá tem aquela famosa situação onde Yaakov vai abençoar os seus netos, Efraim e Menashe. E ele bota a mão direita em cima de Efraim, a mão esquerda em cima de Menashe. Dá prioridade para Efraim e não para Menashe. Menashe era o primogênito. Menashe vinha do nome que ele esqueceu todas as coisas negativas que aconteceram na vida dele. E Efraim é como ele conseguiu crescer, apesar de estar num país estranho. Então, o Yaakov mostrou que a ênfase é ser proativo. A ênfase judaica a gente conseguir enxergar e ser proativo. Quer dizer, apesar de existir os dois caminhos, e a gente sabe que até o Passuco fala Sur merá vasetov, a gente tem que antes fugir do mal e só então fazer o bem. Normalmente Hassidut traz esses exemplos, que é um exemplo que traz também em Mussar, e muitas vezes em Mussar mais ainda, que não dá para você colocar coisa boa num ambiente que está com um aroma desagradável porque tem alguma sujeira no ambiente. Então o que a gente faz? A gente retira todos os móveis, a gente limpa o ambiente, esteriliza o ambiente, depois a gente começa a trazer os móveis para aquele local. Então não adianta nada trazer alguma coisa proativa se aquele lugar está de forma inadequada. Então esse é o exemplo que é trazido. Mas o Rebbe nos ensinou que me'ad or doche'ar bechoshech. Pouca luz afasta muita escuridão. Ou, como a gente vê no Tânia, no terceiro livro do Tânia, no Igeret HaTshuvah, ele nos traz que mitzvot aseh, você faz a Tshuvah na hora aceita. Mitzvot lot aseh, você tem que se esforçar mais. O Yom Kippur vem e perdoa. Mas a pergunta é, o que acontece quando você deixou de fazer uma mitzvah aseh? Ele fala, você é perdoado na hora, mas a luz que você deixou de trazer, você não tem como mais trazer. E aqui a explicação é, já que toda a ênfase tem que ser o lado proativo, já que toda a ênfase tem que ser, eu estou no mundo, não é para não fazer, não é para deixar de fazer, tipo, todo mundo está mais preocupado, olha, tudo que eu posso fazer, pode ser, que nem se fala, o advogado fala lá, é melhor você ficar calado, porque aquilo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Então, cara, só que dessa forma a gente não veio no mundo para ficar calado.
apesar de ser homens, né? Normalmente conhece aquela história famosa da mãe que deu uma bronca no filho. Filho, você me falou que você tinha um papel importante, você me falou que você é o pai da família, volta lá e pede um papel que você fala alguma coisa. Não que você fica calado. Então o que acontece? A gente não veio no mundo para não fazer. Tipo, porque tudo que eu posso fazer vai ser negativo. A gente tem que saber o que sim fazer. Então, quando fazer, o que sim fazer para ser de forma positiva. Então a gente está tão acostumado com não que a gente acaba tendo uma dificuldade com sim. E há uma explicação psicológica por que isso ocorre. Qual que seria a explicação psicológica? É muito interessante. Se a gente for ver, em um segundo, Deus nos livre, alguém pode ser atropelado e não resistir, não sobreviver. Então, o teu subconsciente fica preocupado, toma cuidado, que isso é uma coisa perigosa, então toma um cuidado. É bom a gente ter esse alerta, esse sinal, vamos dizer, amarelo, para ficar sempre em alerta, para não fazer alguma coisa perigosa, porque Chas v'Shalom. Mas a gente tem que lembrar que a gente está no mundo, não para tudo que eu não posso fazer. Alguma hora eu tenho que sim fazer alguma coisa. Tudo vai ter seu risco, mas a gente minimiza o risco. Está escrito, nós sábios falam que a gente não pode se botar em sacaná, em perigo, mas a gente tem que saber qual é o maior. Essa é a história que a gente viu nas últimas parashiot, onde Yaakov falou, não vou deixar levar o Binyamin. Oh, tá bom, você não vai deixar levar o Binyamin? A gente vai morrer de fome. Você tem duas escolhas. Aqui você tem uma chance de sobreviver, e se você mandar o Binyamin. E agora, se você não mandar o Binyamin, o vice-rei lá do Egito falou que não vai dar mais comida. Então a gente vai morrer de fome. Então, o que você vai escolher? Então, acabou escolhendo que alguns riscos a gente tem que sim assumir na vida. Nesse encontro, nessa brachá, nessa bênção, que Yaakov abençoou o Efraim e o Menashe, e deu prioridade para o Efraim, a gente encontra uma coisa extremamente forte e bonita. O livro inteiro de Bereshit, a gente está vendo um embate entre irmãos. A gente viu como Caim e Hevel, ou em português, Caim e Abel, um matou o outro. A gente viu como depois Avraham teve Ismael e Yitzhak. A gente viu como Sara aconselhou, para não falar outras palavras, a Ismael cair fora, porque estava chegando um perigo, estava ficando perigoso. Ismael estava ameaçando Yitzhak em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc. A gente vê como o Yitzhak teve que mandar o Yaakov embora, porque Esav estava querendo matar o Yaakov. Yitzhak mandou o Yaakov embora, porque Esav queria matar os dois. Acabaram aconselhando ele para ir para fazer um shidduch, para se casar, etc. Mas para ele seguir essa viagem. Então a gente vê que toda hora tem os irmãos de Yosef com Yosef. Finalmente a gente vê aqui a brachá que vingou. Os pais costumam abençoar os filhos, e a gente fala que Efraim o que Menashe, que possa, e Simcha Elokim, que a gente fala que Hashem possa abençoar vocês como Efraim e Menashe. E normalmente quando se abençoa as meninas, se fala que Sara, Rivka, Rachel e Leah como as matriarcas, porque aqui a gente não fala que nem os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov, a gente fala como Efraim e Menashe. Então, uma das explicações que traz sobre isso é exatamente esse conceito. Não tem nada mais querido para um pai para ver que um filho, ele não tem nenhuma sequela, nada de negativo em ser que nem, por exemplo, Menashe, ele sabia, eu sou primogênito. Mas o Yaakov falou, claro, sabe por que eu botei minha mão direita sobre o Efraim? Ele avisou, eu botei a mão direita sobre o Efraim, porque Efraim vai ser maior que Menashe. E Menashe ouviu isso quieto, e estava feliz, estava contente, recebeu uma brachá do avô, etc. Então a gente vê a grandeza, finalmente aqui a gente vê como teve evolução positiva, onde não só que nem os irmãos de Yosef pediram desculpas, estavam arrependidos,
etc. Finalmente a gente vê aqui um irmão aceitando que o outro vai ser maior, apesar dele ter direito, dele ser o primogênito, e não está reclamando nada. Dessa paraxá a gente vai dar sequência para o livro de Shmot, Êxodo, o segundo livro da Torá, onde a gente vê a história da liderança do nosso povo. Moshe Rabbeinu começa a surgir logo no início, aonde ele vai tirar nosso povo do galuto, do exílio. Como ele vai tirar? Tem sido que Hashem implorou para Moshe, Moshe vai lá e tira o povo de Israel do Egito. E o que Moshe Rabbeinu falou para Hashem? Shlach na beat shlach, manda na mão de que você há de mandar. E o Rashi lá atrás, que ele falou, ou na mão de Aaron, do meu irmão, que é mais velho, ou na mão de Mashiach. Quer dizer, Moshe Rabbeinu, mesmo recebendo essa, vamos dizer, esse shlichut, ele se tornando esse mensageiro, mas na verdade recebendo esse kavod, essa honra, que ele está se tornando o líder do povo. Ele não quer porque ele tem o irmão mais velho. O que Hashem responde para Moshe? Que o teu irmão, Aaron Achicha Levi, teu irmão que é Levi, ele ele vai estar feliz no seu coração. Nossos sábios explicam, Rashi lá atrás, que até agora ele seria Levi. Por que ele seria Levi? Porque todo mundo da tribo de Levi era Levi. Mas Hashem pensou em dar Keuná para o próprio Moshe. Mas como Moshe Rabbeinu falou, não, eu não quero ser o líder, Hashem falou, olha, nisso você já perdeu um benefício que você ia ter. E Aaron, que ia ser o Levi, ele vai ser Cohen. E qual o mérito dele ser Cohen? O que vai acontecer com o Cohen Gadol, o sumo sacerdote? Nós sabemos que o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele carregava o Roshen, aquele peitoral. Esse peitoral tinha um nome divino que ele carregava sobre o seu peito, sobre o seu coração. Já que Vesamach Belibo, já que o irmão mais velho está feliz que o irmão menor ultrapassa ele, está feliz que o irmão menor tem mais sucesso do que ele, então esse merece ser Cohen. Esse merece ser Cohen, e com o conceito de Cohen é Ish HaChesed, do homem da bondade. Esse vai ser o homem que vai abençoar todo o povo com Birkat Kohanim. Esse vai ser o homem que vai poder olhar na casa de alguém, ou na roupa de alguém, ou na pele de alguém, e falar se esse vai ter tzarat, aquela mancha. Porque está escrito que todo mundo sabe ver a mancha, né? Tem pessoas que estudaram. Um Talmid Chacham, um estudioso, ele saberia olhar e falar essa mancha sim, essa mancha não. Mas a Torá fez questão e falou, não. Só pode falar a halachá de quem está com tzarat, quem que tem que falar isso? O Cohen. Por que tem que falar o Cohen? Porque é o Cohen que tem que falar se o cara está puro ou impuro. É porque o Cohen é Ish HaChesed. O Cohen é um homem que tem o coração bom, o coração positivo. Ele nunca vai querer falar que um cara está impuro. Ele vai fazer o máximo para impedir isso. Uma pessoa só pode falar que o outro precisa de retificação quando você luta pelo bem-estar do outro. Por que tudo isso? Porque o ancestral, a origem dos Kohanim é Aaron. É Aaron que esteve feliz pela alegria do outro. Então, voltando, o que a gente aprende já na nossa paraxá, ainda antes dessa história de Aaron com Moshe, em Efraim e Menashe, a gente aprende já aquilo que o próprio Yaakov Avinu está ensinando. Você pode estar achando que Menashe é o primogênito e é o primogênito, ou seja, o conceito de eu ver e tomar cuidado com qualquer coisa que pode ser negativo, isso é a prioridade, o maior cuidado que a gente tem que ter. Falou, tudo bem. Realmente, existe essa natureza humana da gente tomar cuidado, da gente entrar num lugar e a gente vê aquilo que a gente chama de absurdos. Muitos de nós estão olhando para muitas coisas e achando absurdos. Olha, isso tem errado, aquilo está mal feito. A gente olha e a gente tem críticas. E são críticas muitas vezes sinceras e verdadeiras e corretas. Só que a gente não percebeu que mais do que criticar, a gente está aqui é para construir. Mais do que criticar, mais do que ver o Menashe, a gente está aqui para Efraim. Para conseguir se multiplicar, para conseguir crescer. Apesar de tudo aquilo que está acontecendo, eu consegui fazer e crescer.
E essa foi a história de Yosef. Ele tinha tudo para nunca mais se levantar. Não porque, o que o mundo ia fazer. Mesmo quando o mundo fez, ele podia estar para baixo, ele podia estar deprimido. Ele foi um cara que, Deus nos livre, perdeu a mãe cedo, era maltratado pelos irmãos, até ser vendido pelos irmãos, trabalha como um louco, posto, na verdade, foi acusado em falso e foi posto ali à toa. Depois, para quem ele fez tudo de bom, o cara esquece ele por mais 2 anos. Ele vem e toma esse posto, você não vê ele se vingando uma vez. A não ser que, se você for falar que casar, a gente fala que, pelo menos de acordo com os Midrashim, Osnat era a filha adotiva de Potifar. Daí eu falo, só quem acha que quem casa com a filha está vingando o cara, mas não era isso, não era essa a intenção. Então, ele realmente, você vê ele não se vingando de ninguém. É por quê? Porque ele enxergou, mais do que enxergar as críticas, ele enxergou como eu posso fazer crescer. E para a gente conseguir ter brachot, para a gente conseguir ser feliz de verdade, a gente tem que botar ênfase como eu posso crescer e, mais, eu devo estar feliz com o crescimento de todos. Não deve me incomodar que o outro está crescendo. Até o concorrente, a gente vê em geral, as pessoas não percebem, mas em geral, a base da economia é que uma pessoa abre uma loja de lustres na rua que vende todo mundo lustres, abre roupa de noivas na rua das noivas. Por quê? Porque todo mundo já sabe, quando eu quero ir lá, eu vou ter todos os estilos e concorrentes. Quanto mais tem lojas boas ao seu lado, mais as pessoas veem, e pode ser, se você tem o que oferecer, eles vão comprar em você também. É só você ter o que oferecer. É só realmente o vizinho não engolir todo você. Mas você tem que pensar mais em você ser proativo do que qualquer outra coisa. Tem uma pessoa que estuda há muitos anos comigo e me falou uma frase que eu gosto muito. Ele falou, eu tenho muitos amigos que, Baruch Hashem, graças a Deus, eles estão muito bem. E eu rezo e falo que eles sejam bilionários. Deixa eu ser milionário, Hashem. Eu não preciso ser bilionário. Pode os outros serem bilionários. Se eu estiver bem, para mim já guinu, já está bom, já está indo, já estou satisfeito com isso. Então, a gente tem que saber que a gente tem que deixar o nosso ego de lado e perceber para que a gente está aqui. A gente está aqui para ser mais proativo do que qualquer outra coisa, e cada um possa ser, e ter muita avá, muito amor, e seguir esses ensinamentos. O Ayom Yom de hoje à noite, dia 9 de TV, o Rebbe nos traz que no trecho do Aleinu L'Shabeach, a gente fala Shehem Mishtachavim Laever Velarik, que eles, quer dizer, os idólatras, acabam se prostrando por futilidade e nada. Também na oração de Musaf, do Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente fala isso. E a gente toma cuidado para não dizer, e eles oram, e etc. Quer dizer, a gente não fala mitpalelim. Depois ele fala que o ato de salivar, normalmente o pessoal costuma dar aquela guspidinha, né? Salivar é após a recitação dessas palavras. Shem Mishtachavim Laever Velarik. Daí a pessoa faz isso com discrição, etc. Na verdade, na sinagoga não pode ir no chão, a não ser que depois cubra, quer dizer, pise, etc. Não deixa isso aparente. O motivo de salivar é porque a fala gera uma saliva e não desejamos ter proveito dessa saliva, já que a gente, entre parênteses aqui, já que a gente mencionou sobre idolatria, etc. Então nem a saliva a gente quer ter proveito desse lado negativo.